Fala pessoal, beleza? Aqui é o Breno e hoje eu vou falar um pouquinho sobre algo que às vezes acaba sendo um pouco polêmico, mas a abordagem tântrica ela vai de uma forma bastante tranquila com relação a esse fato, né? A gente nota, né, dos 5.000 anos para cá que a sociedade entrou em um processo de ah, patriarcalização, né? Que antes muitas tribos haviam muito mais tribos matriarcais do que patriarcais, né? E com o processo de patriarcalização, né, a repressão tomou parte. Agora, o Tantra, a gente pode dizer que o Tantra ele é de antes disso, né? Ele é uma forma de lidar com a vida sensorial. Antes de haver toda essa repressão, né, do patriarcado, né? Até o estado da natureza, né, é um estado matriarcal, né? Então historicamente, as primeiras tribos, né, elas se organizaram em torno da agricultura, né? E a agricultura era algo que vem da forma de pensar matriarcal, né, de se estabelecer. Agora, as tribos patriarcais, elas vêm de uma forma de guerrear, né, de buscar o alimento, buscar a caça, acabar com tudo e seguir adiante. A forma matriarcal, não. Ela busca uma outra lógica, né, de se comportar. E quando a gente pensa em como são as nossas mães, né, a tendência é que elas sejam mais sensoriais, mais sensíveis, né, do que os nossos pais. Então, essa questão da repressão, né, e aí a gente olha para como foi como normalmente né, o pai normalmente falava assim, homem não chora, né, engole esse choro. A mãe falava, não, chora, me fala o que está acontecendo, né? E aí toda essa forma de lidar com a vida, de lidar com as questões, né? Que é uma forma mais sensorial, falada, dialogada, e os pais normalmente são mais brutos, não conseguem expor e ouvir a forma como os filhos, né, normalmente fazem e tal. Claro que eu estou falando de uma forma geral, né? Não estou falando assim, o seu pai era patriarcal ou a sua mãe era matriarcal, enfim. Eu estou falando com uma tendência. Só que o Tantra ele data de um momento que é antes de toda essa repressão, porque ela vem junto com uma forma de se organizar da sociedade, né? Que é uma forma mais rígida e tal. E não que no matriarcado não houvesse disciplina. Existe, mas a forma, né? E aí é sutil isso, a forma como a gente lida com a disciplina, a forma como a gente lida com a sensorialidade, a forma como a gente lida com os direitos e deveres, né? É uma outra forma diversa do patriarcado. E o patriarcado ele gera, né? Bom, a gente está numa sociedade que é patriarcal, não tem como, não adianta, mesmo que a pessoa esteja viva dentro de um ambiente tântrico, ela não tem como ela não ter sofrido as questões do patriarcado, né? Porque a sociedade inteira já é patriarcal, a gente está nessa lógica. Pode ser que daqui a uns 1.000 anos estejamos em uma outra lógica, mas é algo que leva tempo, né? Agora, a repressão, a autorrepressão, né, ela vem de uma forma como a gente lida com as nossas emoções, porque a gente não foi, a gente que eu digo a humanidade, ela é muito difícil para alguém amadurecer dentro desse sistema, né, desse sistema patriarcal. Então, a gente lida com as emoções de uma forma bastante danosa, reprimindo elas, né? Não deixando elas fluírem, e aí elas congelam, né? Eu estou falando em sentido figurado, né? Mas literalmente em muitos momentos a gente nota em sessão de terapia tântrica que existem emoções congeladas ali dentro do corpo da pessoa e a pessoa fica reprimindo, não querendo extravasar a emoção.
né? Seja no toque, seja na meditação ativa que não tem toque, né? Então, esse processo interno de autoconhecimento, ele é um processo que vai ajudar a desreprimir. Mas o Tantra, né, ele é datado de uma época em que não havia repressão, né? Então essa palavra nem existia. Inclusive a palavra sexo não existia. Por quê? Não existia uma palavra para isso. As pessoas sentiam vontade e faziam, né? E aí, na verdade, existiam poucas palavras, né? A forma contemplativa da vida humana era muito maior, né? E é muito interessante isso, né? Porque a forma pensamento ela é útil para a gente se comunicar, mas ela acaba servindo de uma como um gancho ali para a gente não conseguir viver a vida de uma forma, de um jeito mais pleno, né? A gente fica perdido em pensamentos, perdido e tal, em elucubrações e tal. Mas a ideia é a gente conseguir, através dos pensamentos, né? Porque as técnicas elas são passadas, né, pela oralidade. Então, acaba sendo útil, mas é um paradoxo, porque a gente precisa aprender a perceber como lidar com os pensamentos, como lidar com as nossas emoções, sem deixar que eles atrapalhem, né? E aí esse processo acaba sendo bastante desrepressor, né? Porque o caminho do Tantra é o caminho rumo à própria natureza. Encontrar a própria natureza, estar sincronizado com a própria natureza, estar em sua própria plenitude, né? Então é um processo que acaba sendo bastante bonito e recompensador. E dentro das questões, né, a gente vai abordando questões emocionais, né, de raiva, de medos, de culpa, pecado, as questões sexuais, né, a terapia tântrica ela ficou bastante conhecida por isso, porque a maior parte da sociedade lida com a sexualidade de uma forma bruta, de uma forma reprimida, né? Então, isso acaba sendo um processo bastante interessante de perceber, né, dentro de si mesmo. E quando você estiver passando por questões emocionais que você não sabe lidar, né, eu gosto de chamar atenção para o fato de que você pode observar como que está a sua respiração. E aí, possivelmente, a sua respiração ela vai estar comprimida e reprimida. É esse um processo esse é um processo antissensorial. Porque quando a gente não respira de forma abundante, de forma fluida, a gente acaba evitando o sentir. E claro que é um mecanismo que a gente aprende quando é criança, para a gente sentir menos dor, né? Inclusive não é que a gente aprende, a gente imprime em si mesmos, né? E muitos nem notam que aprenderam isso e param de respirar. Mas quando a gente começa a ampliar o movimento respiratório, essa própria ampliação já ajuda a liberar as emoções, né? A lidar com as emoções. Claro que no calor do momento, às vezes não é tão fácil de você estar emocionalmente abalado ou emocionalmente transtornado e tal, e aí, né, vou lembrar de respirar grande e tal, respirar de forma fluida. Não é tão fácil, né? Mas é uma dica que às vezes ajuda, né? A um respirar grande ajuda ali num momento de tensão emocional, tá certo? Então é isso aí, vou ficando por aqui hoje e qualquer dúvida, né? Tem um texto aqui, qualquer dúvida, me manda mensagem, tem um texto aqui embaixo. Eu estou postando os textos lá no blog também, então dá uma olhada no link aqui que contém esse vídeo, né? Eu estou associando textos a vídeos. E aí, qualquer coisa, deixa um comentário com dúvida sobre Tantra, né? Como que funciona o desenvolvimento tântrico, né? A terapia tântrica, enfim, tá certo?